Palmeiras que contratou um jogador aí de supetão, ninguém estava esperando por essa. Inclusive, esse jogador foi destaque da seleção brasileira. Dois jogadores, segundo informações, podem sair do Palmeiras. Um eu garanto que recebeu proposta e vai receber ainda mais. O outro a gente vai conversar sobre. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Mais uma vez eu peço por gentileza, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos. Vamos aos fatos? Mas antes eu vou reiterar. Deixe seu like, comenta bastante. Palmeiras anunciou aí, ó, um jogador novo. Palmeiras contrata destaque do Curitiba e da seleção brasileira. A notícia é do nosso Palestra. O Palmeiras contratou um atacante, Wallace, de 17 anos, destaque da categoria de base do Curitiba e da seleção brasileira. O jovem chega por empréstimo por vínculo válido até julho de 2025. Palmeiras dá certo nessa molecada aí, né? Contratou um zagueiro agora de 20 anos, vai fazer uma ponte no sub-20, depois vai subir pro profissional, já tem 20 anos de idade, é o último ano dele de 20 anos, o zagueiro, e agora anuncia o contrato de um atacante. Que estão falando desse menino aqui, pelo visto ele é bom. Não posso falar com propriedade porque não ouvi jogar, mas pelo que estão falando aqui, ele é tratado como um rei lá no Curitiba. E o Palmeiras parece que sabe ir nos lugares certos para contratar, né? Tendo em vista o Estevão, que estava lá no Cruzeiro, o Palmeiras foi lá, patriou o menino e hoje ele aí está sendo pontado como um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Grande nome da base do Curitiba, o jovem é tratado como uma das principais promessas do clube paranaense, que detém a multa rescisória entre a mais alta da história do Coxa Branca. A cláusula no contrato do Wallace está avaliada 60 milhões de euros, aproximadamente 322 milhões de reais na cotação atual. O Palmeiras precisa de meninos, até porque vai disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista. Nós fomos eliminados em janeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior, de uma forma meio que estranha, até porque o Palmeiras era apontado como um dos principais e fomos eliminados. Mas fica aí, seja bem-vindo aí o Wallace, e eu espero que realmente traga sucesso para nós aí, porque o Palmeiras, como eu disse, ele sabe ir no momento certo e na hora certa. Falando um pouquinho do Caio Paulista, né? O pessoal lá do Sul falou que o Caio Paulista já estava até que meio que certo, né? Uma negociação avançada para que ele pudesse ir para o Grêmio. E as informações que chegam não são do MVVC, mas no geral é que ninguém sabe de nada dentro do Palmeiras. Ninguém está sabendo de nada sobre essa negociação. Inclusive o próprio empresário do Caio Paulista falou que ele não tá muito feliz de jogar na posição que o Abel Ferreira tá o colocando. Ele queria jogar até um pouquinho mais recuado, como ele estava jogando no São Paulo. Mas não tem nada. Houve uma sondagem, apenas uma sondagem. Eu acredito que muitos, inclusive eu, gostaria que negociasse esse jogador, porque eu acredito que abriria portas para que o Palmeiras pudesse ter outros jogadores com mais qualidade. Não acho que o Caio Paulista, na posição que o Abel Ferreira está colocando ele vai render muito mais que isso. Eu acho que ele vai ser, no máximo, isso que ele está apresentando para nós nesse exato momento. Agora resta saber o que o Abel Ferreira tem em mente para poder utilizar o Caio Paulista. Para mim, eu acho que foi um jogador que veio, né? Conseguimos trazê-lo aí lá do São Paulo, né? Todo mundo ficou feliz. Eu achei que o que estavam pagando para ele, para mim, não deveria nem ter trazido. Mas trouxemos, então, agora temos que arcar com as nossas despesas aí relacionado ao Caio Paulista. Falando do Richard Rios, que a gente já veio um bom tempo lá atrás falando que ele receberia propostas e não seria uma só, seriam várias propostas, inclusive clubes da Europa. E agora parece que a Itália está muito focada nesse jogador. Primeiro foi a Juventus e agora um Twitter de um italiano, um repórter italiano, o nome dele é Giuliani Lugari, acredito que seja assim que vai ser pronunciado o nome dele, depois vocês procuram lá, eu vou deixar na descrição o link do Twitter dele. Fala que a Fiorentina pediu informações para o meio-campista colombiano do Palmeiras, Richard Rios. Segundo a informação do repórter, a Fiorentina está muito interessada, mas muito interessada e disposta aí a contratar o jogador, inclusive entrar na briga pelo jogador com a Juventus. Não só a Fiorentina e não só a Juventus, a Roma também, segundo o próprio repórter,
demonstrou interesse nesse jogador. Então, é um jogador que está sendo visto pelo mundo aí de uma forma diferente. Acredito que vai aumentar ainda mais o potencial de procura nesse jogador na final da Copa América agora, que ele vai ser um dos destaques, está sendo, né? Nós falamos sobre os números dele aqui, lembrando que nós fomos o primeiro canal a falar que clubes iam procurar o Richard Rios, porque a gente já tinha essa informação. Agora, essa da Fiorentina, inclusive do Roma, não é nossa. Essa daí é do rapaz aqui, ó, Giuliangli Logari. Acredito que seja assim que se pronuncia o nome desse rapaz, hein? Não tenho total certeza, mas eu acho que é dessa forma que se pronuncia o nome desse repórter. Mas eu acho que era evidente, né, que o Richard Rios ia ser procurado. Agora, se for um valor bacana, eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acham? Que devíamos, né, desfazer desse jogador? Um jogador que não é igual à posição que ele está jogando lá na seleção, igual aqui que ele joga no Palmeiras, mas lá ele tá tendo um destaque absurdo, né? O que vocês acham? Vocês acham que ele deveria ter uma outra oportunidade aqui nas mãos do Abel Ferreira ou não? Vocês acham que ele deve ser vendido? É dinheiro que pode entrar nos cofres do Palmeiras. Agora mais uma questão é sobre o duelo de quarta-feira que vem, que vai ser um duelo à parte entre Leila Pereira e Textor, né? Eu acho que isso já dá uma ligada, dá uma inflamada aí, ainda mais nos ânimos dessa rivalidade que está se criando nos últimos anos entre Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras. Aliás, o Palmeiras, aqui em São Paulo, a gente está perdendo os nossos rivais. Isso não é modesta, não, é uma realidade. A gente está conseguindo rivais lá no Rio de Janeiro. Tudo bem que o Botafogo é um time... E isso é bom pro Botafogo, vale lembrar, viu? Porque o nome do Palmeiras, modesta parte, tá? É muito mais forte do que o do Botafogo. E quando o Textor fica jogando essas sementes aí pra Leila responder, isso faz com que o nome do Botafogo fique em evidência a todo instante. Pra ele é bom, né? Ficar em evidência o nome dele e o nome do Botafogo. Pra ele é ótimo, né? O cenário muda. Ai, o Botafogo é o rival do Palmeiras. Não, nós temos os nossos rivais aqui, mesmo sabendo que o pessoal do Rio de Janeiro, eles querem porque querem colocar o Palmeiras como rival do Botafogo e rival do Flamengo. Inclusive, os dois já estão até meio que se unindo aí, né? Flamengo falando bem do Botafogo, as mídias flamenguistas falando bem do Botafogo, as mídias botafoguenses falando bem dos flamenguistas para falar mal do Palmeiras, né? Tendo em vista erros de arbitragem, calendário, aí o pessoal começa a inventar lá, né? Querer falar mal do Palmeiras para querer estar em evidência. Óbvio, Palmeiras é um nome muito forte. Tendo, mais uma vez, a palavra tendo em vista jogadores que são jogados aqui para ser super valorizados. Mas são essas as últimas notícias do Palmeiras aí relacionado ao mercado da bola. Hoje foi mais um lance de mercado da bola do que propriamente dito notícias de futebol mesmo. Vão até lá no vídeo anterior que eu falei um pouquinho sobre o Estevão, inclusive o Thiago Leifert falando sobre o Estevão, né? Essa evolução do Estevão e o porquê que ele não está na mídia. Talvez se ele fosse um jogador mais midiático, como o Hendrick, talvez ele estaria muito mais em evidência. Mas é melhor assim, pianinho, porque assim ele consegue trabalhar melhor. Valeu, gente, tamo junto!